E aí galera, bem-vindos ao Filosofonema. Você está acostumado comigo comentando questões do Enem. A gente vai continuar comentando questões do Enem, porque é muito legal a gente conhecer as questões dessa prova tão importante na vida de vocês. Mas a gente também vai falar de outras coisas. Por exemplo, a gente pode entender que isso daqui que a gente vai fazer agora é uma pequena videoaula. E essa videoaula que eu pensei para hoje, talvez não com a linguagem mais interessante, não com as edições mais legais, mas eu acho que a gente vai aprimorando isso com o tempo. O tema que eu pensei foi cosmologia. Vamos falar sobre cosmologia, que é um assunto bem interessante. Cosmologia a gente pode pensar em dois campos distintos. O primeiro, astronomia, e o outro, a filosofia. Na filosofia, a cosmologia foi um elemento importante para pensar o mundo, as coisas e o homem, logo no surgimento da filosofia. E quando a gente fala de surgimento da filosofia, a gente está falando da ruptura que se estabeleceu entre o mito e a razão, né? Legal. Nessa ruptura, que muitos acreditam que se deu a partir de momentos históricos, como, por exemplo, as navegações, a invenção da moeda, a invenção do calendário, a verdade é que a mitologia enfraquece, as crenças também, e alguma coisa precisava dar conta da explicação do mundo. E aí surge um grupo de pensadores, um grupo de homens muito interessantes, que são os filósofos da physis, ou os filósofos pré-socráticos. Beleza. Os filósofos pré-socráticos, eles tentaram dar conta da origem do mundo, tentaram fazer aquilo que a mitologia fazia com os deuses, só que os filósofos vão tentar encontrar elementos no próprio mundo. Então a gente vai ter diversos filósofos pré-socráticos pensando elementos iniciais, né? Arquês. Então vamos lá. A gente pode pensar primeiro no Tales, chamado de o pai da filosofia. A gente pode pensar no Parmênides. A gente pode pensar no Zenão de Eleia, que era discípulo do Parmênides. A gente pode pensar no Heráclito, que acreditava que tudo era movimento, né? O elemento fogo era importante. A gente pode pensar, inclusive, no Demócrito, que pensava que tudo vinha de uma partícula, a qual ele vai chamar de átomo. Legal, né? Bacana. O mais interessante disso tudo, e aí entra a cosmologia, é como esses filósofos entendiam a harmonização do mundo. Interessante como esses elementos todos tinham uma espécie de harmonia. Eles estruturam o mundo. E a cosmologia na filosofia nada mais é do que isso. Uma estrutura do mundo, né? Há uma espécie de harmonia. A gente olha para a natureza, por isso filósofos da physis, né? Filósofos da natureza. A gente olha para a natureza e vê ciclos, coisas se encaixando, tudo muito harmonioso. E os filósofos pré-socráticos vão enxergar isso com bastante propriedade. E esse entendimento que a gente tem sobre essa harmonia iniciando a filosofia, a gente vai chamar de cosmologia. Agora, eu gosto muito, não é novidade para ninguém que me conhece, dos filmes que foram criados pelo George Lucas, o Star Wars, e eu acho que tem um exemplo de cosmologia em um dos episódios do Star Wars, em especial o Império Contra-Ataca, em que um personagem super importante para a saga fala um pouco dessa ideia de harmonia, que reflete bastante essa ideia filosófica de cosmologia. E é esse aqui, ó, o grande mestre Yoda. E olha só o que ele fala nesse trechinho que eu separei do episódio 5, o Império Contra-Ataca, quando ele está instruindo o seu aprendiz, Luke Skywalker, acerca da força. O que é a força? Fala aí, Yoda. For my ally is the Force, and a powerful ally it is. Life creates it, makes it grow. Its energy surrounds us and binds us. Luminous beings are we,
not this crude matter. You must feel the force around you. Here, between you, me, the tree, the rock, everywhere. Yes, even between the land and the ship. You want the impossible. Legal, né? Olha o Yoda aqui. Ele que deu esse ensinamento pra gente. Muito legal, né? Uma força que me envolve você, envolve a natureza, que está tudo interligando. Essa ideia é muito bacana de cosmologia. Eu gosto pra caramba dessa ideia e gosto muito de pensar que esse movimento de pensamento crítico surge olhando para a natureza, olhando para o mundo, querendo uma harmonia. Esses são os filósofos da physis, e essa é a ideia de cosmologia. Você pode pesquisar outras coisas, inclusive você pode entrar lá no blog Filosofonema, filosofonema.wordpress.com, e você vai ver lá alguns PowerPoints de aulas sobre os pré-socráticos e sobre também cosmologia. Inclusive, você vai encontrar o Mestre Yoda lá também, que eu tenho lá uma aula com um videozinho do Yoda. Beleza? Galera, brigadaço pela essa paciência de ter assistido aqui. Venha para o canal, assista às aulas, aprenda filosofia, sociologia. Isso é muito bacana, tá bom? Grande abraço. Dá tchau lá, Yoda. Não é isso. É isso aqui. Em 3. Desculpa. Agora sim. 3, 2. Até mais. Boa, Yoda. Sensacional.